E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é uma resposta aos diversos pedidos que eu recebi de amigos, da minha namorada que está aqui, pedindo para que eu gravasse um depoimento dos motivos que eu me tornei católico. Para quem não sabe, eu era protestante, evangélico, e já eu vou explicar como que eu era, se eu era de alguma denominação, enfim. E eu me tornei católico, né, depois de um ano estudando, e já faz mais de um ano também que eu me tornei católico. Então, antes de vir gravar esse vídeo, eu estudei mais de 2 anos o catolicismo, a Igreja Católica, o cristianismo como um todo. E eu vou deixar a minha sincera opinião no final do vídeo sobre o protestantismo, sobre os evangélicos, enfim, né? E fica até o final do vídeo. Se você curtir, deixa o seu like aí. E eu vou dar a minha sincera opinião, sem preconceitos, simplesmente com fatos, com estudos e de maneira bem explícita e de maneira bem clara, tá? Primeiro de tudo, eu não quero fazer um ataque ad hominem aqui, né? O que é um ataque ad hominem, Lucas? É um ataque a pessoas. Eu não quero fazer isso. Não quero atacar evangélico, não quero atacar meus amigos evangélicos. Se você é meu amigo e é evangélico, cara, sabe que eu te amo, né? Eu amo, primeiramente de tudo, eu amo os evangélicos, né? Não gosto do protestantismo, mas meus amigos evangélicos eu gosto demais. Então esse vídeo aqui, acima de tudo, é um vídeo de amor, né? E se você não tem um espírito de comunhão, se você é protestante e não tem um espírito de comunhão em você, é melhor que você nem assista esse vídeo, tá? E se você é católico, também tem um espírito de comunhão com os nossos irmãos, ok? Então, os cristãos como um todo, seja os apologetas ou seja protestante, católico, devem buscar comunhão com todos. Então, se você não tem um espírito de comunhão, não fique no vídeo, que eu vou falar coisas aqui do protestantismo que provavelmente você não gosta. Ok? Então, peço que no final do vídeo você não faça nenhum ataque. Se você for comentar alguma coisa, comente com fatos, com argumentos, e não com ataques à minha pessoa ou coisas do tipo, tá? Até porque eu não vou atacar pessoas aqui. Bom, bora lá. Esse vídeo eu vou dividir, né, os meus argumentos e o porquê que eu me tornei católico em 4 partes. Primeiro, a história. Como foi que eu me tornei católico? Segundo, a história como um todo, a história do cristianismo. Ok? Segundo passo, o segundo ponto que eu vou abordar aqui é o lado espiritual. Trazendo o lado espiritual da coisa, emocional da coisa. Por que eu me tornei católico? E o terceiro ponto é a lógica. Através da lógica, por que eu me tornei católico, tá? Então eu vou passar por volta de 10 a 15 minutos em cada tema desse. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai valer muito, muito a pena você assistir para você ter clareza sobre as coisas. Então, se você é protestante, está buscando clareza sobre o catolicismo, se você é católico, está buscando clareza sobre o catolicismo, esse vídeo é para você, tá? Tá, então vamos lá. Como foi a minha história para me converter ao catolicismo? Para falar a verdade, eu nunca me considerei uma denominação protestante, né? Batista, presbiteriano, nunca me considerei. Por quê? Na verdade, eu sempre corri das igrejas. Eu era o tipo de cara que falava que nós não precisamos da religião, que nós não precisamos da igreja. Isso é a maior baboseira que eu já contei na minha vida. Então, por eu ter tido a minha primeira experiência com Deus fora de qualquer igreja, eu sempre partilhei da opinião que a igreja somos nós, né? A igreja sou eu. Então, se eu vou numa casa ali e eu falo em nome de Jesus, ali é a igreja. Eu sempre tive esse pensamento de que a gente não precisava, depois que o véu se rasgou, ninguém precisa mais de homem, a gente não precisa de pastor, a gente não precisa de padre, porque a gente consegue ter acesso diretamente a Jesus. Então eu partilhava dessa opinião. Isso é uma tremenda uma baboseira e eu vou já explicar o porquê.
E aí foi que Deus me pediu para que eu começasse a estudar sobre as religiões. E eu comecei estudando com um viés totalmente protestante, de que não existia a possibilidade de eu me tornar católico. Então, quando eu comecei a estudar a história do cristianismo, eu não via nenhuma possibilidade de eu me tornar católico. Por quê? Porque eu tinha preconceitos do tipo: católico é idólatra, católico adora imagem, católico adora santo, católico é religioso, é religiosidade, é muito formal. Uma missa é uma coisa morta daquela? Não é para mim. Então eu tinha pensamentos do tipo. Então não era uma possibilidade para mim me tornar católico, né? Para mim me tornar católico. Então comecei a estudar a história, né? Foi aí que eu decidi me tornar católico, fiz minha primeira comunhão há um ano atrás, quebrei todos esses preconceitos, e aí eu até guardei a frase: quando tiro o preconceito, só sobra a fé católica. Quando tiro o preconceito da igreja, só sobra a igreja. Verdadeira igreja, né? E aí, fiz minha primeira comunhão, e desde a primeira vez que eu tive experiência com os sacramentos, que já eu vou falar, minha vida como cristão mudou, e desde que eu conheci a fé católica, minha vida mudou como cristão, tá? Lembra que eu falei que a gente vai abordar 4 pontos. A minha história até o catolicismo, eu quero fazer um vídeo depois sobre cada um deles, a história do cristianismo, o lado espiritual e o lado lógico. Agora a gente vai entrar no lado histórico da coisa, do cristianismo como um todo. E se você é protestante ou se você é católico, você deve estar imaginando o quê? Você é protestante, você deve estar imaginando o quê? Não, ele vai usar argumentos apenas bíblicos para falar o porquê que ele se tornou católico. Sim, 90% dos argumentos que eu vou usar aqui são bíblicos, né? Mas eu não posso me prender só à Bíblia, por quê? Porque esse negócio de sola as escrituras, que muitos evangélicos conhecem, não, o que importa é só o que está na Bíblia, né? A Igreja Católica, por exemplo, tem coisas que não estão na Bíblia, né? A tradição que não está na Bíblia, tem coisas da Igreja Católica que não está na Bíblia, então não deve ser seguidos. Sinto muito em te dizer isso. Mas, antes de 1522, os cristãos, durante 1500 anos, sim, tratavam a Bíblia como um livro sagrado, a palavra de Deus. Mas eles davam o mesmo pé de igualdade para a tradição e o magistério da igreja. Portanto, eu vou usar como base também a tradição. A tradição, o que os primeiros cristãos faziam? Os cristãos que conviveram com os apóstolos. Os padres apostólicos, a tão falada patrística, o que eles faziam? Como que funcionava a igreja naquela época? Porque aqui na Bíblia, nós temos sim uma base de como funcionava a igreja. O episcopado, o presbítero, os presbíteros, o diaconato. Mas nós não temos algumas coisas que vieram pós esses livros. O segundo ponto, que eu não posso usar apenas a Bíblia como fonte, é o seguinte: a Bíblia, ela veio da igreja e não a igreja veio da Bíblia. Se você não sabe, o cânon bíblico, os 27 livros do Novo Testamento, quem decidiu foi um concílio da igreja. Se você não sabe o que é um concílio são reuniões que a igreja faz e fazia naquela época para definir coisas importantes. Por exemplo, se você é cristão protestante e acredita na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, foi através de um concílio que foi definido. Se você acredita que Jesus é consubstancial com Deus, ou seja, participam da mesma substância, foi através de um concílio que foi definido. Se você acredita que Jesus é 100% homem e 100% Deus, foi através de um concílio da Igreja Católica que foi definido. Então, muitas coisas que você conhece foi a Igreja Católica que definiu, inclusive a Bíblia. A Bíblia, ela só foi escrita por Deus
na tábua que foi dada para Moisés, mas o restante foi por homens, inspirados por Deus. E a igreja precisou se reunir para definir quais eram os 27 livros. Os livros, a Bíblia não caiu do céu. Então, foi no ano de 397, no concílio de Cartago, que o cânon da Bíblia foi fechado. Ou seja, demorou 397 anos para nós termos a certeza de que era 27 livros no Novo Testamento, definidos por quem? Pela Igreja Católica. Tá? Então, até lá, o que é que os cristãos faziam? Acreditavam o quê? Na tradição. Os cristãos acreditavam na tradição. O primeiro livro bíblico, que é a primeira Tessalonicenses, escrito por Paulo, foi escrito em 52 depois de Cristo. E até 52 depois de Cristo não existia igreja? É óbvio que existia. As próprias cartas de Paulo, que Paulo escreve para as igrejas, carta aos Efésios, carta aos Coríntios. Ele escreve para a igreja de Coríntios, a igreja de Efésios. Então já existia a igreja. Já existia a igreja. E já eu vou mostrar vários versículos bíblicos que comprovam que nós cristãos também devemos olhar para a tradição. Então, Lucas, tu está dizendo que a tradição fala uma coisa e a Bíblia fala outra? Não. A tradição é complementar a Bíblia. Não tem como você entender a Bíblia em plenitude se você não entender a tradição e se você não tiver um magistério dando a certeza de que isso aqui é a palavra de Deus. Então, se hoje nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque uma igreja veio e definiu o cânon bíblico. Aí eu pego uma frase de Santo Agostinho, que foi só uma das pessoas que participou dos concílios para definir o cânon bíblico. Eu não acreditaria na Bíblia se não fosse a Igreja Católica. Então, portanto, eu não posso usar a Bíblia só como fonte de inspiração, tá? Então, falei sobre os concílios. Você entendeu o que é concílio. Então, quando a gente entende os concílios, a gente parte para o quê? Uma pergunta que eu quero que você se faça. Qual foi a pergunta que eu me fiz antes de me tornar católico? Cara, como que era a igreja? Como que era o cristianismo? Como que era a igreja cristã nos primeiros séculos? Como é que funcionava? E aí eu fui atrás. E aí eu cheguei em algumas conclusões. Primeira conclusão é: a igreja, todas as igrejas do mundo seguiam uma única igreja, a igreja de Roma. A igreja onde Pedro era bispo. Pedro foi o primeiro papa. Não acredito que existia papado naquela época. Eu tenho um fato comprovado e eu consigo te provar que sim, Pedro foi o primeiro papa e teve outros papas que vieram em decorrência dele. Mas antes de ir para esse argumento, todas as igrejas, elas modelavam e obedeciam à igreja de Roma. E aqui eu quero pegar um cara muito famoso no período patrístico, que é o período dos primeiros cristãos. Irineu de Lyon. Ele escreveu uma obra chamada Contra as Heresias. Ou seja, naquela época já existia heresia de Maria, dizendo que Maria não era mãe de Deus, que Maria tinha vários filhos além de Jesus. E esse cara quebrou todas essas falácias da época contra a igreja, enfim. Então, eu tenho uma lista aqui onde Irineu de Lyon, né, fala... Irineu de Lyon foi um autor do século II, tá? Um cristão do século II. Ele dá a lista dos papas. Então, primeiro papa, Pedro. Segundo, Lino. Terceiro, Anacleto. Quarto, Clemente de Roma. Você consegue pegar livros de Clemente de Roma também. Então, Irineu de Lyon, um autor do segundo século, um autor que conviveu com os discípulos, escreve a lista dos papas. E ele também escreve sobre a primazia da igreja de Roma. O que é a primazia, Lucas? A igreja de Roma está sobre as outras. Como é que funciona a igreja católica hoje? A unidade da igreja.
Existem os bispos, os padres, e todos os bispos respondem a um único bispo, que é o bispo de Roma. A única diferença do Papa para os outros bispos é que o Papa coordena a Igreja Universal. Mas o Papa é um bispo. E um bispo pode se tornar Papa. Então, naquela época, todas as igrejas já, como hoje a Igreja Católica é, viviam em unidade. E aqui, Santo Irineu de Leão vai falar sobre a primazia da Igreja de Roma. Pois com esta igreja, em razão da sua poderosa principalidade, é necessário que cada igreja, isto é, os fiéis de todas as partes, estejam de acordo nela. A tradição apostólica tem sido sempre preservada por aqueles que estão em toda parte. Então, a unidade da igreja era preservada por essa organização. Tá? Aí eu quero entrar no segundo ponto, ainda na história. Os primeiros cristãos lutavam pela unidade da igreja. E esse foi um grande ponto que me fez me tornar católico. De um lado, eu olhava para o protestantismo, que era um discordando do outro. Não, eu não gostei da tua igreja, eu vou lá e monto a minha. Não, nessa igreja eu não vou porque eu não gosto da emoção que ela causa. Então eu vou para outra. Então, no cristianismo, nas mais de 30 mil denominações que tem do protestantismo, não há unidade. E não é isso que a gente vê os primeiros cristãos pregando. E eu não estou falando só cristãos extra-Bíblia, não. Já vou pegar na Bíblia e te mostrar que os primeiros cristãos lutavam pela unidade da igreja. Então, ainda Irineu de Lyon, sobre a unidade da igreja. Mas como seriam se os apóstolos não nos tivessem deixado as escrituras? Não deveríamos seguir a ordem da tradição que eles entregaram àqueles que confiaram às igrejas? A esta ordem, muitos bárbaros que creram em Cristo concordam, sem papel ou tinta, tendo a salvação escrita em seu coração pelo Espírito e guardando diligidamente a antiga tradição, acreditando em um único só Deus. Então, Irineu de Lyon, assim como Santo Inácio de Antioquia, que já eu vou pegar aqui para vocês, fala, né, defende a unidade da igreja. E eu estou citando muito esse ponto da unidade porque foi uma coisa que eu olhei para a Igreja Católica e falei, cara, na Igreja Católica, a mesma missa que é falada aqui, a mesma liturgia que é falada aqui, é falada no mundo inteiro. Quando um padre está falando aqui, é falado no mundo inteiro. Olha isso. Eles estão debaixo da mesma doutrina. Que lindo. Da mesma liturgia. A missa que você vai aqui e na China é a mesma coisa. E aí eu pego Santo Inácio de Antioquia, ó. Santo Inácio de Antioquia. Quem é Inácio de Antioquia, Lucas? Foi discípulo de Policarpo. E Policarpo conviveu com o discípulo de João. Policarpo foi discípulo de João, o último apóstolo. E aqui no seu livro, né, ele vai falar sobre a importância da unidade da igreja. Ele vai escrever: felicitar-vos por estardes tão profundamente ligados a ela como a igreja a Jesus Cristo e como Jesus Cristo ao Pai, para que todos estejam em sintonia e em unidade. Então, resumindo, o que eu quero trazer aqui para vocês é que todos os primeiros cristãos lutavam pela unidade da igreja. E é isso que a gente vê na Igreja Católica. Uma luta pela unidade dos cristãos. Então, a unidade da igreja foi um dos pontos principais que me tornaram católico. Tá? Outro ponto nas Sagradas Escrituras, em Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quantas vezes a gente escuta Paulo
falando sobre nós defendermos a sã doutrina. Pedro falando para a gente defender a sã doutrina. Quem que é a sã doutrina? A única doutrina que existe é a Igreja Católica. E aí eu entro na congruência. Na congruência, a única doutrina que tem congruência 100% com a Sagradas Escrituras da Igreja Católica, que é a Bíblia, foi um livro desenvolvido pela Igreja. Foi desenvolvido pelos primeiros cristãos, mas foi organizado para a Igreja Católica. Ou você acha que a Igreja Católica ia fazer um livro? Você acha mesmo que a Igreja ia permitir que um livro fosse publicado por todo mundo que fosse contra a doutrina dela? Vocês acham mesmo? Vocês acham que a Igreja Católica ia ser tão burra assim? De ver, por exemplo, em Êxodo 20, que você vê lá que não farás para ti imagens e esculturas. Você acha mesmo que a Igreja Católica ia deixar isso bem claro se fosse contra a doutrina dela? Ou é uma interpretação errada? Então, esse negócio de só as Escrituras, que os protestantes falam, não é só as Escrituras. É só a minha interpretação. Porque se fosse só as Escrituras, existiria um só protestantismo, mas existem vários. Então, eu interpreto a Bíblia do meu jeito e eu faço a minha vida do jeito que eu quero. Não tenho amor agora pela Igreja, né? Então, na parte da história, é isso, né? Aí, para finalizar aqui, eu falo sobre Martinho Lutero, né? Um dos pontos que me fez me tornar católico é olhar para o protestantismo daquela época de 1520, quando veio a Reforma Protestante, né? Para você que é protestante e não sabe, o protestantismo surgiu de um protesto contra a Igreja Católica, né? Então, um monge, o padre Martinho Lutero, foi lá protestar contra a Igreja. A Igreja tinha alguns erros, tinha. Os homens, a Igreja não, os homens, né? Os padres. Martinho Lutero foi lá e protestou contra a Igreja. A Igreja tentou concílio, mas ele, de fato, tinha uma raiz orgulhosa e protestante. Então, só para finalizar essa questão da história, o protestantismo que eu vejo hoje, cara, é totalmente distante do protestantismo daquela época. O que a gente vê hoje não é protestantismo. É uma religião que eu nem conheço. É destoado da história. O protestantismo hoje é uma coisa que é destoada da história. Não tem congruência com a história da Igreja. Não é nem parecido com o protestantismo daquela época. É uma coisa de fato criada para o mundo de hoje. Eu vou ser mais apto aqui porque a gente tem pouco tempo, tá? Entrando no lado espiritual. Por mais motivos porque eu me tornei católico. No protestantismo a gente vê um esquecimento dos sacramentos. Aonde foi que os protestantes colocaram os sacramentos? Os sacramentos, cara, se eu pudesse viver só dos sacramentos, eu viveria. Sabe por quê? Porque os sacramentos são a verdadeira plenitude da presença de Jesus, de Cristo na Terra. Se você não sabe o que é sacramento, é a única garantia de graça absoluta que nós temos de Jesus. Hoje, na igreja protestante, só tem o que eles chamam de Santa Ceia, que eles confundiram. Eles não acreditam mais que o pão é o verdadeiro corpo de Cristo. Inclusive, Lutero, só para vocês terem noção, Lutero acreditava que o pão era o verdadeiro corpo de Cristo. Hoje, o protestantismo acha que é como se fosse. Eu vou para a Santa Ceia para lembrar da última ceia, não para comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi acho que o principal motivo, o esquecimento dos sacramentos. Esqueceram da confissão, cara. A confissão que esteve presente em 1500, 1600 anos de cristianismo. A confissão que não existe mais. A confissão mudou a minha vida, gente. Eu tentava viver a castidade sem sacramento. Eu queria ficar sem sexo, eu queria ficar sem masturbação, mas eu não conseguia. Eu dava o meu melhor. Chegava a chorar, mas eu não conseguia. Não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha sacramento. Sacramento
é contra todas essas corrupções. Não importa se o padre é corrupto, não importa se qualquer pessoa for corrupta, eu tendo o sacramento tenho uma garantia de graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não estou sujeito à corrupção humana quando eu tenho os sacramentos. Logo, quando eu esqueço os sacramentos, eu estou dependendo da corrupção do homem. Então, o sacramento é algo de fato sobrenatural que vem de Deus para a gente. Assim como a Bíblia. Só que a Bíblia relata sobre os sacramentos. A Bíblia relata sobre os cristãos daquela época. E através dos sacramentos, nós podemos viver o que os cristãos daquela época viveram. Que a missa é o verdadeiro sacrifício do nosso Senhor Jesus. Que o pão é o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através dos sacramentos, a gente vive isso. Eu não conseguiria viver a castidade se não fosse os sacramentos. Não conseguiria. Segundo ponto, no lado espiritual, o esquecimento da santidade. Fala em santo. Fala em ser santo perto de um protestante. Todas as vezes que eu falei, eu fui criticado. Eu fui julgado. Né? Ou seja, os protestantes esqueceram de buscar a santidade. E aqui é um ponto que eu quero citar, porque o maior objetivo de um cristão deve ser santo. Os protestantes, infelizmente, não é culpa deles, tá? Se você é meu amigo protestante, cara, não é culpa sua. Mas os pastores destoados da realidade esqueceram dos grandes mártires, das pessoas que sacrificaram sua vida pelo cristianismo, que são considerados como santos. Santo não é só daquela época não, cara. A gente tem santo agora sendo canonizado. No ano 2000. Beato Calarcutes, São Padre Pio, São José Maria Escrivá, São João Paulo II. Caras que marcaram a história. Lucas, não acredito que o maior objetivo de um cristão é ser santo. Abre sua Bíblia aí. Você vai abrir agora sua Bíblia lá em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 14. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu devo buscar a santificação porque eu não vou ver o Senhor. Sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Não acredito ainda, Lucas. Tá. Não acredito ainda que o maior objetivo de um cristão deve ser buscar a santidade. Então, você vai abrir na Epístola aos Efésios 1. Efésios 1, tá? O mistério da salvação da igreja. Nele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Veja, ó aqui, ó. Vou ler completo para você não achar que é um versículo separado. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no Senhor. Para que é mais claro que isso? Deus nos escolheu para ser santo. Então, gente, quando eu era protestante, eu achava que ser santo era querer competir com Jesus. Ou querer me divinizar, querer ser divino. E não é nada disso. Ser santo é buscar se assemelhar com Jesus. E a gente vê que o maior objetivo de um cristão é ser santo. Tá? Então, você ainda não acredita? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, versículo 1. Aliás, capítulo 1, versículo 15. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a gente vê que o maior objetivo de um cristão deve ser santo, porque ser santo é se assemelhar com Jesus.
Infelizmente, quando eu era protestante, eu não via isso. Pelo contrário, eu via uma crítica à santidade. Alguns amigos meus, quando eu falava que queria ser santo, ria da minha cara. Ah, o Lucas quer ser santo. Eu falei, quero sim, é o meu maior objetivo. Cara, não pode pensar em ser santo assim também, né? Então, quando eu falava em santidade, nossa, era uma crítica a mim, né? Então, os dois pontos espirituais foram esses, né? Eu consegui viver aquilo que eu queria viver, não pela minha força, não por eu estar agora tendo acesso ao conhecimento certo. Não é isso. Mas porque os sacramentos me deram essa graça, tá? E, para finalizar o lado espiritual, a Bíblia. A Bíblia me mostra. A Bíblia me mostra que a Igreja Católica é a certa. Diante de tantas interpretações, eu prefiro ficar com as interpretações do magistério da Igreja, com a tradição da Igreja, com o que os primeiros cristãos acreditavam. Eu prefiro ficar com o que os santos acreditavam, com os maiores santos, as pessoas que mais amaram Jesus ficaram. Então a Bíblia me faz ser católico. A Bíblia me fez ser católico. Né? O respeito pela tradição que nós encontramos na Bíblia, né? Durante várias passagens, pedindo para a gente acreditar na tradição, né? A tradição, a sã doutrina. Vou pegar aqui em 2 Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afastais de todo irmão que leve uma vida desordenada e construída e contrária à tradição que de nós recebestes. Né? O versículo que fala para a gente guardar, eu não separei aqui, então não vou pegar para não prolongar muito. Mas só você dá um Google aí, dá um Google. Versículo que fala sobre respeito à tradição, sobre guardar a tradição. Tem um versículo que eu não vou saber de cor, aonde é falado assim: guardai a tradição, tanto a escrita quanto a oral, tá? Então, nós somos sim guardados a tradição, a respeitar a tradição. Então, a tradição junto à Bíblia me fez me tornar católico. Fora o que Deus falou no meu coração quando viu a beleza da Santa Igreja Católica, a beleza que é você ter santos para você modelar. Ah, não, mas só tem que modelar Jesus. Sim, mas os santos são exemplos de amor a Jesus. Eu nunca amaria os santos se eles não amassem a Jesus. Nunca, né? E tem um ponto aqui que não está no que eu ia falar, mas um dos pontos que me fizeram também me tornar católico foi a Virgem Maria. A congruência. A congruência de entender o que de fato a Virgem Maria foi. E aí você, às vezes, protestante, você acha que católico adora Maria. Você acha que católico adora imagem. Gente, vocês acham que católico é burro? Eu acho que vocês olham para o católico e acham que é burro. Para ser católico, você tem que estudar muito. Para ser católico, eu tive que estudar muito. Faz 2 anos que eu estudo. Se eu fosse falar aqui, eu posso gravar dezenas e dezenas de vídeos dos estudos que eu fiz. Né? Então, o católico não adora imagem. Ele só tem a compreensão plena do evangelho, da tradição, do que foi Jesus de fato, o que foi o magistério da igreja, o que foi a Virgem Maria. Quando eu entendi o que é que de fato Jesus faz na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa que poderia ser comum, como a Virgem Maria, que nasceu de um parto comum como a gente, pôde ser agraciada por carregar um Deus no seu ventre. Se vocês acham que se Jesus encontrou com Elias e com Moisés no monte, se vocês acham que Enoque, Elias, ascendeu aos céus, Deus levou porque tinha tanta conexão com eles que levou com corpo e alma para o céu, vocês acham que eles iam fazer o quê com a mulher que carregou Deus na barriga? Enfim, agora vamos para a lógica. A lógica que me fez me tornar católico, né? A congruência e a não contradição. A única doutrina, a única coisa que você vê congruência
da Bíblia, de tudo, onde todas as pontas fecham. Eu busquei pontas que não fechassem. É na Igreja Católica. A plenitude do Evangelho mora na Igreja Católica. Qual é a igreja que você vê coisas como, por exemplo, quando Pedro passa e a sombra dele cura? Quando Pedro passa o pano no seu suor e o pano dele cura. Que você vê relíquias de grandes santos. O Pedro que negou Jesus foi um santo. Se tornou santo pela graça de Jesus, pelo Espírito Santo. Ser santo não é eu ser santo. É Deus querer me fazer ser santo. Aonde é que a gente vê isso? Na Igreja Católica. Aonde é que a gente vê a liturgia? Se você pega, cara, o culto dos primeiros cristãos é muito parecido. É muito parecido com a missa que a gente vai hoje. Muito parecido. Se você pega as primeiras liturgias, né, você vai ver que era muito parecido com a missa. A congruência com os ritos, o respeito à tradição. A unidade e a ordem. Só existe unidade e ordem na Igreja Católica, tá? E a linha de pensamento protestante e a linha de pensamento católico. Eu sei que muitos protestantes, e isso que eu vou falar é bem delicado, tá? Não tem noção de que o que está errado é a maneira de pensar. Lucas, por que a tua agora está certa? Quando você vai estudar filosofia, você vê que só existe duas maneiras de pensar. Ou você pensa com a lógica modernista da ciência atual, ou você pensa com a lógica clássica. Na prática, todos os cristãos deveriam pensar com a lógica clássica. Só que, infelizmente, meus irmãos protestantes acabam caindo na lógica moderna. O que é a lógica moderna, Lucas? Por que nós vivemos uma cultura caída? Por causa do subjetivismo. O que é o subjetivismo, gente? A ideologia de gênero, o feminismo. O que é o subjetivismo? Eu acho agora que eu sou um cachorro, eu me sinto como um cachorro, então eu sou um cachorro. O que é o feminismo? Meu corpo, minhas regras. O que é o hedonismo? O prazer como centro, o prazer como Deus, o entretenimento como Deus. É você achar que a sua felicidade está no entretenimento, no prazer. E aonde é que a gente vê isso? Aonde é que a gente vê o só lá minhas interpretações? Eu leio a Bíblia e eu faço aquilo que eu quiser. Gente, já tem pastor dizendo que ser homossexual tá na Bíblia. O que a gente vê hoje de mulher sendo pastora é totalmente contrário à Bíblia. É fruto do feminismo. O subjetivismo é algo que está totalmente presente. A busca incessante por entretenimento, onde é que a gente vê? Num culto protestante. As igrejas protestantes estão competindo para quem dá mais prazer para quem está lá, para quem dá mais entretenimento, quem causa experiência melhor. E aí acabam confundindo Deus com o sentimento. Me perdoe, mas Deus não é um sentimento. Você, às vezes, não quer se tornar católico. Eu, durante muito tempo, não me tornei católico, porque eu ia na igreja protestante e aquilo me causava várias emoções. Eu ia na igreja católica, aquele culto morto. Me perdoe estar falando isso, culto morto, mas ali era o sacrifício. Quando eu entendi que ali era o verdadeiro sacrifício de Jesus, eu não estava nem aí agora para a emoção. Porque a missa é o verdadeiro sacrifício de Jesus, é o verdadeiro culto a Jesus. É a verdadeira adoração. Ali eu estou comungando o corpo de Cristo. Então, gente, culto a Jesus não é emoção. Deus não é emoção. Infelizmente, a cultura do subjetivismo que muitos protestantes lutam está presente na igreja protestante. Porque os protestantes estão pensando com o pensamento moderno. Com o pensamento de achar que Deus é um sentimento. Do hedonismo. Né? Das minhas regras, meu corpo, minhas regras. Eu interpreto a Bíblia como eu quero. A minha interpretação é o que basta. Não, você que é mulher,
usa DIU, você que usa anticoncepcional. Não, mas na Bíblia não tem isso. Eu penso assim, então eu vou fazer assim. Quantos cristãos eu não vi, até católico mesmo, né? Então, esses movimentos estão presentes na igreja protestante. Quando você vai estudar a história, o primeiro movimento de desrespeito à autoridade na igreja veio com quem? Com o protestantismo. E aí depois veio a Revolução Francesa, veio o Iluminismo. Na verdade, a sequência de fatos que aconteceram, o movimento feminista. Então tudo partiu de um desrespeito à autoridade da igreja, um desrespeito à religião. Então, com isso a gente viu o ateísmo crescer. Aí vem um argumento, Lucas, mas se a igreja fosse como a igreja católica não teriam evangelizado tanto de gente que estava afastada da igreja. Pessoal, a igreja católica evangelizou o mundo. Evangelizou o mundo, a Europa inteira. Depois de Jesus, até 300, o ano 300, a gente vivia em um mundo pagão. Um mundo que adorava vários deuses. Foi a igreja católica que converteu depois de 300 anos de perseguição. A igreja católica evangelizou o mundo. É por isso que mesmo com esse culto que vocês dizem que é sem graça, a igreja católica está lotada. Por quê? Porque as pessoas estão começando a entender que ali mora a verdade. Ali mora o verdadeiro sacrifício de Jesus. Então, essa sequência de fatos me fizeram me tornar católico. A Eucaristia, a confissão mudaram a minha vida. A unidade da igreja, a congruência reforçaram a minha fé. Que a igreja de Jesus não é uma coisa distante como a gente vê, mas uma coisa palpável. A igreja católica é a verdadeira presença de Cristo na Terra. E depois de muitos estudos, eu decidi me tornar católico. E por diversos fatores, eu me tornei católico, tá? Eu queria, antes de finalizar, só falar um pouco do meu testemunho com a Eucaristia, tá? Infelizmente, muitas pessoas não têm noção de que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Cara, imagina se uma pessoa chegasse pra ti e falasse assim, ó, a carne de Cristo está passando ali. Eu tenho certeza que você ia correr e ia lá. A missa é o mistério que ocorre da transubstanciação, que o pão se torna a carne de Cristo. Ah, não acredito nisso, Lucas. Tudo bem, você é o bichão. Você é o bichão, né? O que 1.600 anos de história cristã falou, pregou e viveu estão errados, você que está certo. Ah, não, mas lá na Bíblia tá. Fazer isto em memória de mim. Sim, a ceia é em memória de mim. Mas nesse mesmo versículo tá. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim ou nele. Aquele que bebe do meu corpo terá vida eterna. Né? Então, Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. E o pão que darei a vida pela vida do mundo é a minha carne. Na verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não bebestes do seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Jesus está falando aqui. Ah, Lucas, não acredito. Tudo bem, eu estou te falando que depois que eu comecei a ter fé na Eucaristia, eu comecei a mudar. É uma coisa sobrenatural, gente. Aquilo que eu não conseguia fazer antes, eu consegui fazer depois da Eucaristia. A castidade que eu não conseguia viver antes, eu consegui viver depois da Eucaristia, da confissão. Então é isso. Eu falei que eu ia entregar muitos argumentos, eu falei que eu ia usar a lógica sim, falei que eu ia usar a espiritualidade. Então me coloco à disposição para ajudar você que esteja com dúvida, que queira conversar sobre algum assunto que eu falei aqui nesse vídeo. E peço desculpa se eu ofendi a sua fé, você que é protestante. Eu não quero ofender você, não quero fazer um ataque a você. Eu quis expor simplesmente a minha opinião. E o meu intuito não é converter ninguém aqui. E sim, simplesmente expressar a minha opinião. E se você é meu amigo que é protestante, cara, me perdoe se eu te ofendi, tá? Eu de fato aqui quis
expressar minha opinião, entregar a verdade. E eu sei que talvez você esteja pensando, Lucas, talvez tu mude de opinião daqui a um tempo. Eu acho quase improvável. Porque eu, de fato, encontrei uma igreja, a única e verdadeira igreja de Jesus, e eu nunca tive tanta coragem de afirmar isso. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a Igreja Católica é, de fato, a presença de Cristo na Terra. Tem os seus erros, tem cheio de padre, infelizmente, que não faz o seu papel, cheio de padre pedófilo, cheio de padre que não cumpre com o que deve ser cumprido, mas a Santa Igreja Católica permanece firme e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.